Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, texto do tema 25, volume 3, 45 e o 46. Em 45 a 27 de fevereiro de 1900. A divina vontade ata Jesus a alma, o grande mal da murmuração. Havendo-me abandonado toda na amável vontade de Nosso Senhor, eu me via toda circundada pelo meu doce Jesus, por fora e por dentro. Com o ter me abandonado nele, me via como se o meu ser se tivesse tornado transparente, e a qualquer parte que eu virava, via o meu sumo bem. Mas o que me fazia maravilhar era que, enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade, circundava Jesus como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair, porque minha vontade, unida à sua, o tinha acorrentado, sem que me pudesse fugir. Ó admirável segredo da vontade de meu Senhor, indescritível a sua felicidade. Agora, enquanto eu estava neste estado, bendito Jesus me disse: minha filha, na alma toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. É mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, é tanta suavidade o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos, que ao acordarem se encontram fortes e saudáveis. Assim é para mim a alma conformada ao meu querer. E eu, em recompensa, me faço atar por sua vontade, e nela faço resplandecer o sol divino como no pleno meio-dia. Dito isto, ele desapareceu. Pouco depois, tendo recebido a comunhão, voltou e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente e Jesus me dizia: diga-lhes, quão grande é o mal que fazem com murmurar um do outro, porque atrai a minha indignação. E isso com justiça, porque vejo que enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, não fazem outra coisa que erigir tribunais um contra o outro. Se assim fazem entre eles, que farei eu, que sou santo e puro, com eles? De acordo com a caridade que exercitem-se uns com os outros, assim eu me sinto atraído a usar misericórdia com eles. Jesus me dizia isso e eu o repetia a essa gente, e depois nos retiramos. Então é muito simples esse trecho muito simples, não tem muito o que falar, é você mesmo que tem que prestar bem atenção, porque é muito claro, né? Não tem muito o que comentar. Eu tô aqui para dar essa ajuda, né? Para quando tem alguma coisa mais complicada, mas tá bem simples. Eu não tenho muito o que falar e já tá tarde também. Amanhã, se eu sentir necessidade, eu falo alguma coisa. O outro trecho é o 2 de março de 1900. A união dos querer, né, dos dois querer, ata a alma a Jesus. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado, e internamente sentia-me atraída a olhar para ele, para poder assemelhar-me a ele. E Jesus se refletia em mim para atrair-me sua semelhança. Enquanto isso eu fazia, sentia-me infundir em mim as dores do meu Senhor crucificado, que com toda a bondade me disse:
Quero que o teu alimento seja o sofrer, não só por sofrer, mas como fruto da minha vontade. O beijo mais sincero que ata mais forte a nossa amizade é a união de nossas duas vontades, né? Dos nossos querer. É meio complicado falar português aqui, né? É a união de nossas vontades, né? A vontade humana com a vontade divina. E o nó indissolúvel que nos estreitará em contínuos abraços será o contínuo sofrer. Enquanto dizia isso, que é o sofrer é o ato na divina vontade, né? Enquanto dizia isto, o bendito Jesus despregou-se da cruz, a tomou e a estendeu no interior do meu corpo. E eu ficava tão estendida nela que me sentia deslocar os ossos. Além disso, uma mão, que não sei dizer com certeza de quem era, me transpassava as mãos e os pés, e Jesus, que estava sentado sobre a cruz, que estava estendido dentro de mim, todo se comprazia em meu sofrer, e em quem me transpassava as mãos, e acrescentou: agora posso descansar tranquilamente, não tenho que tomar nem sequer o incômodo de crucificar-te, porque a obediência já está fazendo tudo isso. E eu livremente te deixo nas mãos da obediência. E levantando-se da cruz, pôs-se sobre meu coração para repousar. Quem pode dizer como é que eu sofri estando nessa posição? Depois de ter estado muito tempo, Jesus não se apressava em aliviar-me como das outras vezes para me fazer voltar ao meu estado natural. E a mão que me tinha posto sobre a cruz, eu não a via mais. Isto dizia o Jesus, que me respondia: quem te pôs sobre a cruz? Talvez tenha sido eu? Foi a obediência deve te tirar daí. Parece que desta vez tive vontade de brincar, né, de jogar. E como suma graça obtive que me libertasse o bendito Jesus. Ele queria brincar com a Luísa, né? Falando: quem te pôs na cruz, né? Talvez tenha sido eu. Então aqui é no caso o sofrer que ele está dizendo aqui é o ato na divina vontade, né? Que o teu alimento seja o sofrer, não só para sofrer, mas como fruto da minha vontade. Então, isso é o sofrimento na vontade divina. Então, como está falando de sofrer na divina vontade, o ato que eles estão fazendo juntos é a união da vontade de sofrer. Então, não quer dizer que nós também vamos entrar na mesma situação, né? Não é, nesse caso, não é para nós, é para Luísa somente, tá bom? Mas se Jesus falar assim: olha, eu quero que as duas, a minha vontade e a sua, esteja no ato de fazer a comida. Então, aí você vai fazer a comida e Jesus vai estar fazendo junto com você. É nessa intenção que funciona a vontade divina aqui. E aí vocês dois juntos se conformando, né? Como ele disse que a alma conformada à minha vontade é como um objeto, né, gostoso para mim descansar nela. Então, ele quer descansar na alma que é conformada à vontade dele. Então, aqui no caso é sofrimento. Por isso que ele falou da cruz, crucificou ela, ficou todo feliz porque a obediência veio com a mão transpassar ela e tal, né? Que é o padre, né? Que também colabora nessa vontade. Então, está dizendo que todos colaborando nessa vontade do sofrimento aqui. Então, é isso, né? Que Jesus deseja de nós. Que nós vamos agir com a vontade dele, fazendo aquilo que ele quer. Então, se ele quer que você vá para o hospital, levar uma pessoa para o hospital, você vai e ele vai junto com você. Essa é a vontade dele, você fique firme lá levando a pessoa no hospital, né? Se Jesus quer que você sofra uma doença, você está junto com Jesus sofrendo essa doença. Se conforma à vontade de Deus, a união de vontades, né? Fica atando a alma a Jesus, querendo a mesma coisa que ele quer. Então, não importa se é sofrer, não importa se é fazer algum ato, não importa qual ato é. Vamos rezar? Vamos rezar. Então, a divina vontade quer rezar, você vai rezar junto com Jesus. Ele vai estar rezando junto com você no ato que você está fazendo. Então, é estar junto na mesma vontade. Amém? Qualquer coisa amanhã a gente conversa mais sobre esses dois trechos. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores ou o amor que cada criatura lhe deve,
as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 4 de julho, volume 3, capítulos 45 e 46. Capítulo 45, 27 de fevereiro de 1900. A divina vontade ata a Jesus a alma. O grande mal da murmuração. Havendo-me abandonado toda na amável vontade de nosso Senhor, eu me via toda circundada pelo meu doce Jesus por fora e por dentro. Com ter-me abandonada nele, me via como se meu ser se tivesse tornado transparente, e a qualquer parte que virava, via a meu sumo bem. Mas o que me fazia maravilhar era que enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade circundava a Jesus como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair, porque minha vontade, unida à sua, o tinha acorrentado, sem que me pudesse fugir. Ó admirável segredo da vontade de meu Senhor, indescritível é sua felicidade. Agora, enquanto eu estava nesse estado, o bendito Jesus me disse: minha filha, na alma toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. É mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, é tanta suavidade e o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos que ao acordarem se encontram fortes e saudáveis. Assim é para mim a alma conformada a meu querer, e eu em recompensa me faço atar por sua vontade, e nela faço resplandecer o sol divino como no pleno meio-dia. Lindo, né? Então a alma que está ali conformada à vontade de Deus, que corresponde a Deus, resignada à sua vontade, né? Esse ato, né? De se conformar com a vontade divina, né? A alma ela fica transformada, né? Então ele fala: minha filha, na alma toda transformada, meu querer, eu encontro um doce repouso. Então a alma que está ali conformada com a vontade dele toda para ele, é um lugar que ele tem espaço, né? Ele tem um espaço onde repousar, onde descansar, né? Ele tem para onde ir, né? Vamos dizer assim, ele tem para onde ir. Almas que ele pode, tem total liberdade, né, de descansar, de fazer o que quer. Então imagina, né, o que ele mais esperou, né, em todos esses tempos, né, de silêncio da divina vontade. E agora que ele tem uma alma, né, tem almas onde ele pode desabafar, porque ele não tinha com quem desabafar, né? Era em silêncio, não poderia desabafar, porque o homem estava tudo ali, né, fora de si, preocupado com suas coisas e deixando Deus de lado. Então, o que atrai a ele é isso, né? É toda essa conformidade com a vontade dele, esse abandono, né? Esse abandono nele, todo na vontade dele, na resignação, né, da sua vontade. Então, esse abandono, essa união com a vontade de Deus transforma a alma.
né? Num grande repouso, assim, uma alma que repousa a Deus, né? E Deus não consegue realmente se afastar, porque ele está ali em contato, vamos dizer assim, com as coisas dele, né? Com a vontade dele mesmo na alma, com ele mesmo, com as coisas dele mesmo ali, então não é um ambiente estranho. Então, ele pode, vamos dizer assim, descansar, né? Repousar confiante, né? Ali com aquela total liberdade, descansar sem nenhuma, vamos dizer assim, preocupação, né? Porque não tem nada de estranho, não tem nada de inimigo ali, né? Coisas ali, né, estranhas a ele. Então, atrai a Deus, ele não consegue ficar longe. Longe porque ele tem as coisas dele mesmo lá, a sua própria vontade na alma. Então é um doce encanto, né, para Deus, né? Um encanto, onde ele pode repousar. Então, é tanto que ele fala que a alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo. Então, assim, não tem nada que incomoda ele na alma, né? Porque a alma está toda transformada no querer dele. Então, assim, não tem nada que incomoda. O que incomoda Deus e que impede de Deus ali repousar na alma é porque tem coisas ali que incomodam ele, que não tem parte com ele. Então, isso incomoda Deus. Deus não consegue estar num local, num ambiente estranho, né? Um ambiente, vamos dizer assim, que tem inimigo, assim, que não tem parte com ele, né? Que realmente não bate, né? Então para ele, né, estar num ambiente onde não tem nenhum incômodo, né? Onde nada vai incomodar o repouso dele. Então, como ele vai se distanciar se ali naquele lugar, nada vai incomodar ele. Nada vai incomodar o repouso dele, o descanso dele. Então, é muito interessante, né? E aí disse isso e desapareceu. Pouco depois, tendo recebido a comunhão, voltou e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente e Jesus me dizia: diga-lhes quão grande é o mal que fazem com murmurar um com o outro, porque atraem minha indignação. Então, né, aqui que ele está falando essa murmuração, julgar, né? Murmurar ou reclamar um com o outro, né? Desavenças, né? Porque atrai minha indignação, né? Então Deus não gosta, né? Ele fica indignado com esse tipo de atitude. E isto com justiça, porque vejo que enquanto estão sujeitos às mesmas misérias, né? Então essa questão de estar apontando para o outro e não ver as próprias misérias, né? As próprias misérias. Misérias e fraquezas não fazem outra coisa que erigir tribunais um para o outro, um contra o outro. Se assim fazem entre eles, que farei eu, que sou santo e puro, com eles? Então imagina, né? Acham um direito, né? De estar julgando. Então imagina se fazem entre eles, imagine só. Ele que é puro e santo, o que ele pode fazer, né? Com eles, então assim, né? Ter esse cuidado, né? E a gente fica assim, né? E aí fica pensando, mas porque já na divina vontade de Jesus fala diferente, né? Que, né? Essa questão da santidade, das virtudes, santidade humana, tem essa questão, né? Que ele vai ver a intenção também. Mas na divina vontade, né, Jesus já fala, tem outros textos que ele fala, né, que o filho da divina vontade, ele tem, vamos dizer assim, que agora não lembro a palavra, mas tem esse, vamos dizer, esse poder, né, que da divina vontade, né, de, não é julgar, né, mas julgar o ato, né, de, o pecado ali em si, né, não julgar por maldade, por querer o mal da pessoa, né, então na divina vontade é diferente, então às vezes pode até confundir um pouco a cabeça da gente, né? Mas a gente sempre tem que ler e prestar atenção, né? Porque os primeiros volumes é ali, né? Jesus está trabalhando essa questão da santidade das virtudes, né? Virtudes é a santidade humana aqui, mas a gente sabe que na divina vontade é diferente, né? Essa questão do julgar. E não é que é um julgar de maldade, de apontar o defeito do outro e se achar perfeito. Não é nesse sentido na divina vontade, né? Realmente um julgar de luz, né, de converter, né, aquela fala, aquele pensamento em luz para o outro, né, de amor, não é de julgar de maldade, de expor o defeito outro por maldade, porque se acha perfeito, que ele quer ver maravilhoso e a pessoa e o outro é todo cheio de defeito, porque
Na vontade humana, geralmente é assim que as pessoas fazem, né? Julga o outro como outra pessoa, a pior pessoa do mundo, e ela não tem defeito nenhuma, ela que tá sempre certa, e a outra pessoa é uma pessoa horrível, né? E eu sou a vítima, tipo assim, né? Então sempre o culpado é o outro, então tá sempre apontando pro outro, né? Interessante aqui. De acordo com a caridade que exercitem-se uns com os outros, assim eu me sinto atraída a usar misericórdia com eles. Jesus me dizia isso e eu repetia a essa gente depois nos retiramos. Trecho 46. 2 de março de 1900. A união dos querer ata a alma a Jesus. É a continuação do outro, né? Também a união de querer, de vontade, não deixa Jesus atada à alma. É a continuidade do outro, que no outro ele fala, né? Que ele se atrai a ele, né? É um doce repouso para ele, então ele não consegue ficar distante, né? Então aqui é uma continuidade, né? Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, o meu doce Jesus fazia-se vir crucificado. E internamente sentia-me atraída a olhar para ele, para poder assemelhar-me a ele. E Jesus se refletia em mim para atrair-me à sua semelhança. Lindo, né? Então a gente fica mesmo nessa atitude, né, de olhar para Jesus, olhar para Jesus, o que Jesus quer, como ele, o que ele pensa, o que ele acha das coisas, então assim, o que ele está pensando, o que ele está querendo. E a gente olha muito, né? Assim mesmo a vida, né, da vontade, esse olhar, tá sempre olhando para ele, né? Para os atos dele, para tudo que ele fez, né? E é através desse conhecimento, né, de olhar para ele, é que a gente vai se assemelhando, né? Realmente, a vida dele vai sendo desenvolvida em nós, né? E aí ela fala, e Jesus se refletiu em mim para atrair-me sua semelhança. Lindo, né? Então essa atração, né, que Jesus nos atrai a ele, né? A querer, a nós desejarmos ele, né? A essa semelhança ser, né, semelhante, desejar mesmo, né? Então, enquanto isso eu fazia, sentia-me infundir em minhas dores do meu Senhor crucificado, que com toda bondade me disse: quero que o teu alimento seja sofrer, não só por sofrer, mas como fruto da minha vontade. O beijo mais sincero que ata mais forte em nossa amizade. É a união de nossos querer e o nó indissolúvel que nos estreitará em contínuo abraço, em contínuos abraços será o contínuo sofrer. Enquanto dizia isto, o bendito Jesus despregou-se da cruz, a tomou e a estendeu no interior de meu corpo. E eu ficava tão estendida nela que me sentia deslocar os ossos. Além disso, uma mão, que não sei dizer com certeza de quem era, me transpassava as mãos e os pés. E Jesus, que estava sentado sobre a cruz, que estava estendida dentro de mim, tudo se comprazia em meu sofrer, e em quem me trespassava as mãos, e acrescentou: agora posso descansar tranquilamente. Não tenho que tomar nem sequer o incômodo de crucificar-te, porque a obediência quer fazer tudo, e eu livremente te deixo nas mãos da obediência. Então, até ele falar, né, no texto que a gente meditou essa semana, que a obediência molda a alma, né? E a alma, nessa obediência, né? Por meio dessa obediência, a alma, ela vai sendo transformada, né? Transformada. Então, tá falando aqui, ó. Porque a obediência quer fazer tudo. E eu livremente te deixo nas mãos da obediência, né? Então, é isso, né? Que ele fala, agora eu posso descansar tranquilamente. Então, a alma, né? Obediente à sua vontade, ele descansa, ele confia, ele fica tranquilo, né? Porque a alma não quer sair jamais da sua vontade, né? Em tudo que ela quer, né? Realmente é corresponder à vontade de Deus. Então, essa obediência é muito importante, né? O obedecer à vontade divina, né? Corresponder à vontade divina é o que realmente molda a nossa alma, né? E aí Deus vê, né, essa obediência, né? E essa correspondência da alma, né? E todo ser da alma, o desejo da alma é corresponder a Deus, obedecer à vontade divina. Então ele fica tranquilo, ele confia, por isso que ele repousa, ele pode confiar.
porque nada vai incomodar o repouso dele na alma, né? Porque a alma está toda abandonada e conformada, né, à sua vontade. E levantando-se da cruz, pôr-se sobre o meu coração para repousar. Tá vendo? Que lindo, né? Quem pode dizer como é que eu sofri estando nessa posição? Depois de ter estado muito tempo, Jesus não se apressava em aliviar-me como das outras vezes, para me fazer voltar ao meu estado natural. E a mão que me tinha posto sobre a cruz não havia mais. Isto dizia a Jesus, que me respondia: quem te pôs sobre a cruz? Talvez tenha sido eu? Foi a obediência, e a obediência deve tirar-te daí. Parece que desta vez tive vontade de jogar. E como suma graça, obtive que me libertasse o bendito Jesus. Então, assim como a Aline até falou na meditação dela agora, né? É, né, isso que a gente tem que trazer aqui para nós, né? É essa união de vontade, né? Quando a gente está unido à vontade divina, é todos os atos, né? Tudo que é feito, né? Jesus está ali junto, né? Ele é que faz, é aquele que faz tudo em nós, né? E através de nós, e a gente participa de tudo, né? Nessa companhia, em todos os atos. E tudo nessa união de vontade, né? Quando a gente está unido com a vontade divina, ele está ali junto conosco, né? Então, se a gente está ali sofrendo, se vem uma circunstância, sabe, é vontade divina. Então, se a gente corresponde à vontade de Deus, e está unida à vontade dele, naquela situação, né? Em cada situação, em cada ato, então ele está junto, né? No sofrer, né? Em tudo, no comer, né? No dormir, né? Se a gente está unido à sua vontade, ele está presente em tudo, né? Junto em cada ato, né? Então, acho que é isso, né? Que mais, sim, que fica, né, nesse trecho, né? Esse entendimento que na união dos querer, ele tá junto, né? Ele tá junto em tudo que é feito, né? Ele que faz, né? E a gente participa, né? Faz companhia a ele a tudo. Assim como em tudo, né? Então, essa é uma coisa mútua, né? É que ele fala, onde ele tá, alma tá, onde a alma tá, ele tá. Então, é uma vida de unidade mesmo, né? Uma vida de unidade, assim como no sofrer, aqui no caso de Luísa, né? Então, ele estava junto, né? Então, e ele estava repousando diante, né, dessa cruz do sofrimento, então ele repousava, né? Porque ela estava ali, né, sofrendo ali como um sentinela, né? Enquanto ele repousa, dando alívio a ele, reparando a ele, né? Então, é muito grande nessa vida na divina vontade. Muito grande. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A divina vontade ata Jesus à alma, o grande mal da murmuração. Havendo-me abandonado toda na amável vontade de nosso Senhor, eu me via toda circundada pelo meu doce Jesus, por fora e por dentro. Com ter-me abandonada nele, me via como se meu ser se tivesse tornado transparente, e a qualquer parte que virava via o meu sumo bem. Mas o que me fazia maravilhar era que, enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade, circundava Jesus, como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair, porque minha vontade unida à sua o tinha acorrentado, sem que me pudesse fugir. O admirável segredo da vontade de meu Senhor. Indescritível é sua felicidade. Agora, enquanto eu estava nesse estado, bendito Jesus me disse: minha filha, na alma toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. É mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, é tanta suavidade o prazer que tomam repousar sobre esses objetos que ao acordarem se encontram fortes e saudáveis.
Assim é para mim a alma conformada ao meu querer. E eu em recompensa me faço atar por sua vontade. E nela faço resplandecer o sol divino como no pleno meio-dia. Disse isso, desapareceu. Pouco depois, tendo recebido a comunhão, voltou e me transportou para fora de mim mesmo. Via muita gente e Jesus me dizia: diga-lhes quão grande é o mal que fazem como murmurar um do outro, porque atrai minha indignação, isto com justiça. Porque veio que, enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, não faço outra coisa que erigir tribunais um contra o outro. Se assim fazem entre eles, que farei eu, que sou santo e puro, com eles? De acordo com a caridade que exercitem uns aos outros, assim eu me sinto atraída a usar misericórdia com eles. Jesus me dizia isso e eu repetia, e essa gente, e depois nos retiramos. Então eu achei bonito isso que a Luísa falou no início, né? Muito bonito que ela tá falando aqui, né? Que estava abandonada na vontade de nosso Senhor. E ela falou, né? Eu me vi circundada pelo meu doce Jesus por fora e por dentro. Então ela estava circundada por ele, né? Então não tinha um ponto que não tinha Jesus, né? Estava toda envolvida nele por causa do divino querer, né? E porque ela estava totalmente entregue no divino querer, abandonada, né? Porque se a alma não estiver unida à vontade de Deus, conformada à vontade de Deus, ela não vai estar totalmente circundada, assim, né? Por mais que a gente sabe que a vontade de Deus envolve a vida de todos, mas se a pessoa não tem aquela conexão, no entendimento, ela não vai ver isso, né? Esse cerco de Deus por todo lado. E perceber essa ação divina, né? Então ela vai falar. Igual a gente comentou na live, né? Vai ficar vendo trevas, vai ficar girando ali no seu querer. E quando ter me abandonado nele, me via como se meu ser se tivesse tornado transparente. Então, olha que interessante. E a qualquer parte que eu virava, via o meu sumo bem. Ela nem estava vendo ela mais. Ela não estava vendo só Jesus. Que interessante. Mas o que mais me chamava atenção, né, que ela falava que fazia ela maravilhar, era que ela via-se rodeada por Jesus, mas aí ela viu que Jesus também estava circundado, né? Que ela também, por estar unida à vontade de Deus, Jesus também ficava circundado. Ela circundava Jesus também, como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair. Como se assim, prendesse ele, né? Acorrentasse ele também. Ou seja, ele não quer sair dessa alma. Ele também deixa essa alma, tipo, sequestrar ele, tipo assim, essa alma prender ele também. Ele fica todo para a alma, entendeu? E ele não quer sair, porque como ela se abandona e só quer ele, e depende totalmente dele para tudo, né? Então, se ela dá tudo para ele, então ele também, essa alma é toda dele, tá toda na administração dele, no controle dele, no regime dele. Então não tem como ele sair, porque tem que cuidar de tudo. E tá ocupado, né, também. Entendeu? Porque fala assim que quem me dá tudo, eu dou todo para a alma. Ele fala isso. Entendeu? Então, assim, você também circunda ele também. Entendeu? É muito bonito isso. E é isso que ele quer mesmo. Ele quer que você deixe ele nesse estado mesmo. Entendeu? Você deixe Deus assim, desse jeito mesmo, né? Entendeu? É muito incrível, né? Porque minha vontade unida à sua tinha um acorrentado também, se que pudesse fugir. Então, ele não quer fugir, ele não vai sair, ele não quer sair, né? Porque a alma quer ele, porque a alma, né, também está ali também, igual tá falando aqui, né? Abandonando-se na vontade de Deus, olhando só para ele. Então também, gente, ele que cuida de nós. Ele circunda a nossa vida por completo também. E a gente tá também nele também, em tudo que ele tá fazendo, entendeu? A gente tá junto também, entendeu? Ele tá te vendo, ele tá junto com. É muito incrível, é incrível, né? Que incrível. Ele te acorrenta, você acorrenta ele, né? Incrível. Aí fala, minha filha, a alma toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. Tá vendo? Ela é como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. Então ele pode descansar. Ele pode ficar seguro, tranquilo. Tipo assim, ele sabe que pode descansar nela e conta com ela.
Ele sabe que pode vir e pode chegar dolorido, como ele tá falando aqui, né? Então, assim, então, eu entendi que é ele que tá falando se essa pessoa cansada e dolorida, né? Se ele chegar amargado, dolorido, te contando dos sofrimentos dele, né? Mas, assim, ele chega e encontra, se você está ali unida a ele, ouvindo ele, atenta, pronta para repará-lo, ele descansa, por mais difícil que seja, né? Olha que incrível, entendi assim, né? Uhum. Aí ele vai mostrar uma realidade muito difícil, né? Que é o mal da murmuração, vendo pessoas assim, uns contra os outros, né? Julgando, né? Então, acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou na live também. Que as pessoas ficam uma julgando a outra, já condenando a outra, já falando, você vai pro inferno, você é isso, é aquilo, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Aquelas pessoas assim, arbitrárias, né? Que ficam um julgando o outro, um murmurando um do outro, né? Não tem o propósito realmente, assim, de uma caridade, de um amor. Não, é uma reclamação, né? Que não gera fruto nenhum, né? E é um julgamento. Então, assim, a pessoa, ele fala uma coisa muito importante aqui. Ele fala assim, aqui no final. De acordo com a caridade que exercem uns com os outros, assim eu me sinto atraída a usar misericórdia com eles. Então, a pessoa que só julga, que só condena, né? Essa pessoa assim que manda todo mundo pro inferno, essa pessoa que é arbitrária, como que é que a misericórdia de Deus se ela não tem misericórdia do outro? Entendeu? Porque ele fala assim, na medida que medidos, serás medidos por Deus. Então, como que essa pessoa quer a misericórdia de Deus se ela não tem misericórdia? É uma pessoa que julga todo mundo. Entendeu? Só sabe reclamar, não consegue, assim, ver bem nada, né? Só sabe reclamar. Então, assim, é muito complicado isso, né? Não agrada, murmuração não agrada Jesus, né? Entendeu? É diferente quando a gente faz um desabafo, mas é na intenção, assim, de buscar a luz, né? E ficar com a luz, né? Agora, quando a pessoa só quer reclamar, por um vício até, e quer, assim, que os outros sejam obrigados a ficar ouvindo, mas a pessoa não quer a verdade, não quer a solução, não quer nada, não quer. Ela só quer ficar reclamando, sem sentido nenhum. Isso não agrada a Deus, né? Aquela pessoa que reclama de tudo, tudo tá ruim aí, tudo, ela só sabe murmurar, ela não atrai a indignação de Deus, porque ela não sabe ser grata, não consegue ver o bem, né? Por exemplo, a pessoa tá no médico, né? Aí a pessoa reclama da espera, do atendimento, entendeu? Mas a pessoa tinha que agradecer por poder estar no médico, por ter médicos, né? Por estar no lugar, né? Aí a pessoa, se o médico não é do jeito que a pessoa gosta, já tá reclamando. Tudo ela tá reclamando, né? Se o médico passa o remédio, ela tá reclamando. Tipo assim, em vez dela ver que aquele remédio, agradecer pelo medicamento, por ter a graça de ter um medicamento, né? E pensar, né? Quantas pessoas não têm acesso a isso que eu tô tendo, né? Então, só tem que agradecer a Deus. Então, Deus tá amando ela, mas ela só sabe reclamar. E Deus tá amando ela através das pessoas, mas ela só sabe reclamar dessas pessoas que são o amor de Deus na vida delas. Porque elas querem que essas pessoas sejam do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam. Então, essa murmuração é terrível, entendeu? Porque é que as pessoas são amor de Deus na vida delas, né? E elas ficam reclamando, elas não sabem agradecer. A pessoa vai comer, né? Sei lá, reclama da comida. Ah, eu não quero isso, eu não quero comer essa carne, eu queria a outra. Essas coisas atraem a indignação de Deus, porque essas pessoas estão brigando com a vontade de Deus, né? Que está sentado dispondo para ela aquele alimento. E ela só, então assim, não pode ficar murmurando, ser ingrato, porque isso, a ingratidão é terrível, né? A pessoa vai lá no supermercado e compra e depois reclama do que compra, do alimento que tá pondo dentro de casa e reclamando, sabe? Que gastou dinheiro comprando aquela comida para a família. Gente, isso é insuportável, né? Então, assim, todas essas realidades, assim, né? Deus não agrada a Deus. Ele tá falando como ele vê isso, o grande mal que faz é o murmurar um do outro, porque atrai minha indignação. Isto com justiça, né?
Porque vejo que enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, então, às vezes a pessoa é intolerante com o outro, mas ela também tem as misérias dela que alguém tem que suportar, entendeu? Mas ela quer que os outros suportem ela, mas ela não suporta ninguém, né? Então não faz outra coisa que erigir tribunais um contra o outro. Então, tipo assim, já condena o outro. Esse não presta, já bate um carimbo, né? Esse vai ser condenado. Esse aí é isso, esse aí é aquilo, né? Se assim faz entre eles já, que farei eu? Então é muito complicado isso, né? É muito complicado. Deixa eu ver aqui. A união do querer ata a alma a Jesus. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, e meu doce Jesus fazia-se ver crucificado, internamente sentia-me atraída a olhar para ele, para poder assemelhar-me a ele. E Jesus se refletia em mim para atrair-me à sua semelhança. Enquanto isso eu fazia, sentia-me, infundia em mim as dores de meu Senhor crucificado. Interessante, Jesus olha para a criatura, Jesus se refletia em mim, então é ele que age, né? Para atrair-me à sua semelhança. Então ele olha e fala: tem que trabalhar isso nela, vou permitir essa situação que eu quero pôr semelhança minha nela. Tá vendo como que é ele que está trabalhando na gente? Quero que o teu alimento seja o sofrer, não só por sofrer, mas como fruto da minha vontade. O beijo mais sincero que ata mais forte nossa amizade é a união de nossos querer. E o nó indissolúvel que nos estreitará em contínuos abraços será o contínuo sofrer. Enquanto dizia isso, bendito Jesus despregou-se da cruz e tomou e estendeu no interior de meu corpo. E eu ficava tão estendida nela que me sentia deslocar os ossos. Além disso, uma mão, que não sei dizer com certeza de quem era, me transpassava as mãos e os pés. E Jesus me estava sentado sobre a cruz que estava estendida dentro de mim. Tudo se comprazia em meu sofrer. E em quem me transpassava as mãos, e acrescentou: agora posso descansar tranquilamente, não tenho que tomar nem sequer o incômodo de crucificar-te, porque a obediência quer fazer tudo, e eu livremente te deixo nas mãos da obediência. E levantando-se da cruz, pôs-se sobre o meu coração para repousar. Quem pode dizer como é que eu sofri estando nessa posição? Depois de ter estado muito tempo, Jesus não se apressava em aliviar-me, como das outras vezes, para me fazer voltar ao meu estado natural. E a mão que me tinha posto sobre a cruz não havia mais. Isto dizia a Jesus, que me respondia: quem te pôs sobre a cruz? Talvez tenha sido eu? Foi a obediência deve tirar-te daí. Parece que desta vez tive vontade de jogar, e como suma graça obtive que me libertasse o bendito Jesus. Então assim, não é o sofrer pelo sofrer que ele fala, né? Quero que o teu alimento seja o sofrer, mas não é. É porque aquela circunstância que a divina vontade está proporcionando para ela, mas como fruto da minha vontade. Se fosse o não sofrer, seria o não sofrer. Se é a privação, é a privação. Se é alguém que vai até ela falar com ela, é alguém que vai até com ela falar com ela. Entendeu? É aquilo que a vontade de Deus dispõe. Como sofrer o que Jesus estava proporcionando para ela nesse momento, né? Aqui é o volume 3, né? Então, esse momento é muito forte na vida da Luísa, né? Então, essa é a vontade de Deus. Então, não é para ela olhar simplesmente a situação, mas como fruto da minha vontade, porque é a vontade de Deus. Então, isso aí vale para qualquer coisa que nós passarmos. Se vamos ao trabalho, trabalhar, se vamos cuidar das coisas, não pela coisa em si, não, eu vou cuidar da minha filha para o meu marido não reclamar de mim, né? Não com esse pensamento. Eu vou cuidar da minha filha como fruto da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, né? Então, assim, isso é tudo, né? Como só olhando para a vontade de Deus. Enfim, sabe? Que a gente assim, veja tudo nele, né? Na vontade dele, né? Então, o alimento não é a situação em si, que pode um dia você sofrer outro dia não, uma situação acontecer outro dia não.
Porque senão você vai ficar preso àquela circunstância. Ih, eu não tô sofrendo hoje, então tô fora da vontade de Deus, né? A Luísa tinha esse problema quando ficava privada, né? Não. É a vontade de Deus, não é pelo amar ou sofrer. Amar a vontade de Deus, porque se vier privação é a vontade de Deus. Então não é a situação a ficar pegada à situação em si, mas por ser a vontade de Deus. Entendeu? Então, o que é forte, né? O que nos une a ele é essa união do querer. Entendeu? Então, no caso dela, eu continuo a sofrer, que tá falando aqui, que vai permitir. Às vezes na nossa vida não é essa situação. Então, não tem como comparar, porque é 100% com a Luísa aqui e falar: ai meu Deus, eu não tô sofrendo, então não tô unida ao Senhor, não tô atada ao Senhor, não tô estreitada ao Senhor em contínuos abraços. Porque eu não tenho esse contínuo sofrer aí da Luísa. O que que ele pede de nós? O continuar a atenção. Isso ele pede de nós. Que nós estávamos falando ontem na live. Essa contínua atenção ao que está dizendo. É o martírio da atenção, né? A contínua atenção de você permanecer sempre conectado nele, não virar as costas para Jesus, como foi falado ontem, para o sol, né? Não virar as costas para ele, mas essa contínua atenção, a gente não perder essa conexão com ele. Então, isso é muito importante na divina vontade, e isso sim é uma coisa assim contínua, é uma coisa que não pode interromper. Um dia vai falar, hoje pode ficar desatenta. Não, é todos os dias você está ali, né? Então, mas o que que ele pede de nós como um ato contínuo, né? O que que ele pede de nós também? Como algo contínuo, assim, interrupto, né? Então, pra gente é assim, entendeu? O que mais que eu posso falar aqui? Aí fala da obediência, né? Porque tinha uma mão que colocava a Luísa crucificada no. Eu creio que seja o confessor, né? Mas enfim, não estava explicando, né? Mas a questão é, né, que ele fala, né, que pode descansar tranquilamente porque ela está na mão da obediência. Então, quando a gente está na obediência à vontade de Deus, que é aquilo que ele dispõe para nós, a circunstância que ele mandar, alegre ou triste, né, é a vontade dele. E a gente, por obediência a ele, a vontade dele, né, sempre olhando para a vontade dele e a gente ali se coloca, né, aceita, ele pode descansar livremente, né? É como se não precisasse assim. Ele não precisava vir intervir na Luísa, assim, né? Como se não precisasse ter o incômodo ainda de ter que corrigir alguma coisa porque a Luísa tá brigando, né? E ter que explicar para ela. Quando você já está com a alma que é obediente a Deus, é como se Jesus não precisasse ficar toda tendo que suprir alguma coisa, tentar vir, porque você tá arrumando confusão. Ele fica tranquilo, ele relaxa, vamos dizer assim. Ele descansa porque você já entendeu a obediência que ele deseja de você. Então, eu não vou abrir mão do estudo, da meditação, de estar sempre obediente aqui às coisas que Jesus está pedindo. Aí é como se ele falasse assim: agora você está na mão da obediência. Tipo assim, eu posso ficar tranquilo, né? Como se fosse assim, né? Então é isso. Acho que é isso. Se eu tiver mais alguma coisa para falar, depois eu comento. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vem, divino querer, vem reinar sobre a terra. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Volume 3 do Livro do Céu, nos capítulos 45 e 46. No 45, que é de 27 de fevereiro de 1900,
A divina vontade ata Jesus à alma, o grande mal da murmuração. Havendo-me abandonado toda na amável vontade de nosso Senhor, eu me via toda circundada pelo meu doce Jesus, por fora e por dentro. Com o ter me abandonado nele, me via como se meu ser se tivesse tornado transparente, e a qualquer parte que virava, via o meu sumo bem. Mas o que me fazia maravilhar era que, enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade, circundava Jesus como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair, porque a minha vontade unida à sua o tinha acorrentado sem que me pudesse fugir. Ó admirável segredo da vontade de meu Senhor! Indescritível é sua felicidade. Agora, enquanto eu estava neste estado, bendito Jesus me disse: minha filha, na alma, toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão incômodo a quem quer repousar neles. E mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, é tanta suavidade o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos que, ao acordarem, se encontram fortes e saudáveis. Assim é para mim a alma conformada a meu querer. E eu, em recompensa, me faço atar por sua vontade, e nela faço resplandecer o sol divino, como no pleno meio-dia. Disse isto, desapareceu. Pouco depois, tendo recebido a comunhão, voltou e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente e Jesus me dizia: diga-lhes, quão grande é o mal que fazem com murmurar um do outro, porque atraem minha indignação, e isto com justiça, porque vejo que, enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, não fazem outra coisa que erigir tribunais um contra o outro. Se assim fazem entre eles, que farei eu, que sou santo e puro com eles? De acordo com a caridade que existem-se uns com os outros, assim eu me sinto atraído a usar misericórdia com eles. Jesus me dizia isso e eu repetia a essa gente. E depois nos retiramos. Que importante isso aqui. A Luísa vê, primeiro ela tem essa visão de ver-se circundada por Jesus e ao mesmo tempo ele, como se ele também tivesse ali atado por ela, por causa da união dos querer, da união do querer divino. Então esse poder da divina vontade que tem de atar, de amarrar, de deixar ali unida as duas vontades, a divina com a humana. E o Senhor vai falando para ela, né, e quando a alma está ali transformada, toda transformada no querer dele, ele encontra um repouso suave, um repouso suave que faz com que ele exemplifica, mesmo uma pessoa cansada, imagina uma pessoa que trabalhou o dia inteiro no serviço braçal, ele está com o corpo moído, e na hora de repousar ela tem uma cama confortável. Não vou nem falar uma cama macia, nem uma cama dura, mas uma cama confortável, aquela cama onde que a pessoa deita, e um travesseiro também cômodo, um travesseiro ali que é bem cômodo, que se adapta corretamente ali à cabeça, deixa a coluna reta, a pessoa deita ali de forma que ela logo pega no sono profundo e repousa. E no outro dia ela amanhece revigorada. Então, esse exemplo simples que ele está dando de como que ele, Deus, descansa numa alma que dá a sua vontade para ele, numa alma que está toda transformada nele. Como que essa alma é esse repouso suave, esse repouso macio,
esse repouso confortável, onde ele tem prazer em descansar. Então, imagina, nós temos este espaço de onde o Senhor recebe conforto, recebe ali maciez, é agradável estar em nós, sermos esse espaço que seja agradável para o Senhor, onde Ele possa estar cômodo, estar à vontade, estar descansando realmente ali de forma plena. E nós podemos ser esses espaços à medida da conformação da nossa vontade com a de Deus. Nós vamos sendo esses que dão esse descanso para Jesus. E depois da comunhão, ele vem falando com ela sobre o mal da murmuração. Eles veem umas pessoas, né, ele mostra para ela sai do corpo, e ele mostra algumas pessoas, e essas pessoas elas estão falando mal umas das outras. Imagina que isso é uma prática muito comum nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, nos ambientes onde pessoas se reúnem, muitas vezes para fazer alguma atividade que seria de proveito, que seria benéfica, mas as pessoas vão perdendo tempo de falar mal uma das outras. E um dos lugares que a gente sabe que há muito disso é nos ambientes das sacristias das igrejas. Como que as pessoas falam mal umas das outras, reclamam, murmuram umas das outras, como ele fala aqui, vão erigindo tribunais para julgar, sendo que essas pessoas que estão falando das outras possuem as mesmas misérias, estão na mesma situação e não usam da caridade, não usam do amor. E ele fala que à medida que usar da caridade, ele vai usar de misericórdia, mas se usa da murmuração, usa do falar mal, do levantar, muitas vezes levantar um falso testemunho, está invocando ali, atraindo a justiça divina, está provocando a justiça divina. Porque imagina, ele fala, né? Se eles que são tudo farinha do mesmo saco, ficam julgando uns aos outros sem nem um pingo de caridade, imagina eu quando for julgar, eu sendo santo, puro, como é que ele vai agir para com as pessoas, para com as almas que vivem nesse estado de murmuração? Isso é muito, muito grave, isso que o Senhor fala, de ficar falando, né? As pessoas ali têm os mesmos defeitos, as mesmas realidades, no entanto, fica falando umas das outras. E aí ele fala, né, esse grande mal da murmuração, que é necessário haver uma transformação da vontade humana na divina. E a Luísa vai experimentando essa, né, na visão que ela tem lá, ela vai experimentando essa união total com Jesus, da vontade dela com a de Jesus, de forma que ela vai se tornando ali transparente, vai envolvendo Jesus. E ao mesmo tempo que ela envolve, ela vai impedindo ele de sair dela. E nisso, nessa visão, ela vai simbolizando ali essa adesão perfeita à divina vontade, né, da vontade humana à divina. E também como Jesus vai comparando essa alma conformada à sua vontade a esse objeto suave, né? Como eu falei, e como está escrito, né? Que dá repouso, que vai fortalecendo, que vai revigorando ele. E somente aqui mais para, né, fixar bem essa realidade da murmuração, Jesus vai revelando que esse julgar os outros, né? Que essa murmuração vai atraindo a indignação dele contra os homens. Porque os homens, sendo falhos, tendo ali as suas realidades também, não olham aquela realidade de não olhar para a trave no próprio olho, mas fica querendo tirar o cisco do olho do outro. Então, são murmurações, são estados de murmurações. E que essa misericórdia de Deus ela vai ser proporcional à caridade com que as almas praticam. Então, se as almas praticam da murmuração, do falar mal, da injustiça, porque quando alguém fala do outro, a pessoa tem as misérias, tem ali a trave no olho, está querendo tirar o cisco do olho do outro, ela está sendo injusta. Então, se a pessoa é injusta e não usa de caridade, o Senhor vai atrair a justiça dele e não vai ter aquela misericórdia que seria proporcional à caridade. Então, à medida que nós somos, né, que nós buscamos viver
ou nos relacionar de forma de ter para com outro amor, caridade, e não simplesmente ficar falando mal, murmurando, reclamando do outro, é a medida que ele vai usar também para conosco da misericórdia, né? Com as almas. Então a gente precisa ficar, enquanto almas, precisamos ficar atentos a isso. No capítulo 46, de 2 de março de 1900, a união dos querer ata a alma a Jesus. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado e internamente sentia-me atraída a olhar para ele, para poder assemelhar-me a ele. E Jesus me refletia em mim para atrair-me à sua semelhança. Enquanto isso eu fazia, sentia-me infundir em mim as dores do meu Senhor crucificado, que com toda bondade me disse: quero que o teu alimento seja o sofrer, não só por sofrer, mas como fruto da minha vontade. O beijo mais sincero que ata mais forte nossa amizade é a união de nossos querer. E o nó indissolúvel que nos estreitará em contínuos abraços será o contínuo sofrer. Enquanto dizia isso, o bendito Jesus desapregou-se da cruz e tomou e a estendeu no interior do meu corpo. E eu ficava tão estendida nela que me sentia deslocar os ossos. Além disso, uma mão que não sei dizer com certeza de quem era, me trespassava as mãos e os pés. E Jesus, que estava sentado sobre a cruz, que estava estendida dentro de mim, todo se comprazia em meu sofrer e em quem me trespassava com as mãos, e acrescentou: agora posso descansar tranquilamente. Não tenho que tomar nem sequer o incômodo de crucificar-te, porque a obediência quer fazer tudo, e eu livremente te deixo nas mãos da obediência. E levantando-se da cruz, pôs-se sobre o meu coração para repousar. Quem pode dizer como é que eu sofri estando nessa posição? Depois de ter estado muito tempo, Jesus não se apressava em aliviar-me como das outras vezes, para me fazer voltar ao meu estado natural. E a mão que me tinha posto sobre a cruz não havia mais. Isto dizia Jesus, que me respondia: quem te pôs sobre a cruz? Talvez tenha sido eu. Foi obediência, e a obediência deve tirar-te daí. Parece que desta vez tive vontade de jogar, e como suma graça obtive que me libertasse o bendito Jesus. Então, aqui é a divina vontade também, né, nessa representando aqui, falando a respeito da união dos quereres, que vai atando a alma a Jesus. Essa comunhão de crucificação mística que a Luísa viveu, que ela experienciou. Ela vê Jesus, depois da comunhão, ela vê Jesus crucificado e ela se sente atraída, chamada a se assemelhar a ele. E aí ela recebe as dores dele, as dores das penas e as dores dele da crucificação. E aí ele vai ensinando que o que importa não é o sofrimento maior ou menor, mas que é sofrer por amor à vontade dele. Isso se torna alimento não só para a alma, mas para o próprio Deus. Sofrer por amor a Deus, sofrer por causa que é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, então, beleza, tudo bem, eu aceito. E eu quero, inclusive, não só aceitar, me conformar, me resignar esse sofrimento, mas amar também sofrimento, porque eu sei que é isso que o Senhor quer. E aí a Luísa, Jesus deposita dentro dela uma cruz, e ela vê que tem uma mão invisível ali, que vai fazendo esse trabalho, só que ela não distingue, mas Jesus revela para ela que é a obediência que está fazendo isso, que está crucificando ela ali. E aí Jesus ainda destaca ela que a obediência é que quem quer crucificar ela, e que se é a obediência que está crucificando, também é a obediência que vai libertar, não ele. Aí a gente pode perguntar, mas não é ele que dá a obediência? Na verdade, é o sacerdote que representa ele, que dá essa obediência para Luísa. E como é o sacerdote também que vai ter que tirá-la no momento que ele quiser. Mas aí depois de tanto ela pelejar com ele, ele acaba tirando ela daquele estado de sofrimento. Mas ele ali vê, né? Ele
fala aqui, né? Ele fica descansando porque a obediência está fazendo o trabalho por ele. É interessante também a gente pensar nisso. E quanto que, assim como no texto anterior falava do repouso, ele também fala que esse coração que se entrega ao sofrimento, essa alma que se entrega ao sofrimento, também é uma forma dele repousar, porque ele, né, quem passou pelas penas, pelas dores, pelos flagelos, pela crucificação, pela paixão, numa alma que é sofredora e sofre por amor, sofre por causa que é vontade de Deus, aceita sofrer por causa que é vontade de Deus, dá repouso para Jesus. Porque aí ele está comunicando para essa alma os sofrimentos dele, que ele recebe das criaturas. Isso é importante também para a gente compreender que quando o nosso sofrimento, aceitar o sofrimento, viver, experienciar o sofrimento por causa da vontade de Deus, por amor ao Senhor, é uma forma de dar descanso, de dar repouso para Ele no nosso coração. Então, as situações adversas que nos alcançam, que nos tocam, que nos circundam muitas vezes, que não são poucas, nós precisamos modificar o olhar, de olhar para essas realidades como sofrimento puro e simples, como um sofrimento que vai ali nos esmagando, mas olhar, Senhor, é a tua vontade que está fazendo esse trabalho, esse movimento comigo, então eu aceito por amor a ti, Senhor, só por amor a ti, eu aceito esse sofrimento, eu aceito passar por essas circunstâncias, porque por amor a ti eu quero dar-te repouso, eu quero te dar descanso, eu quero que o Senhor tenha em mim esse espaço de descansar mesmo de penas e sofrimentos que o Senhor recebe de tantas e tantas almas. E eu, passando por essa realidade, por esses sofrimentos, por amor a Ti, eu posso ser esse espaço de repouso para o Senhor. Então, enche meu coração de mais amor mesmo, amor que é do Senhor, não é amor humano, mas um amor que é do Senhor mesmo, para que eu possa passar por todas as realidades e amá-las, fazendo única e exclusivamente por causa do Senhor, por causa de ninguém mais, nem por causa de mim, e nem por causa dos outros, mas por causa do Senhor, unicamente por causa do Senhor, por amor ao Senhor. E é o Senhor que vai transformando todas as realidades. Transforma primeiro dentro da gente, vai transformando internamente e depois externamente. Amém?